Fala pessoal, vamos lá. Hoje a gente não vai falar especificamente de fisiologia aqui. A gente vai entrar um pouco em bioquímica. Tá? A bioquímica tem ligação, com certeza, com o que a gente já viu sobre fisiologia, as vias metabólicas energéticas, os sistemas. Então é interessante a gente entender como é que funciona essa parte da bioquímica. Eu vou me ater exclusivamente hoje na bioenergética e na parte da cadeia de transporte de elétrons, como que é produzido esse ATP, qual a quantidade, o que ocorre, qual a velocidade, a capacidade de produção de cada via. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos pensar nessa correlação aqui entre velocidade e capacidade de produção de ATP. Eu sei se vocês já sabem disso, eu vou passar isso rapidinho para a gente relembrar. Então vamos lá. A gente sabe do sistema imediato, que é aquele sistema que o próprio nome já diz, ele é muito rápido, produz a energia de forma muito veloz, mas uma quantidade mais baixa. Por quê? Vamos entender o porquê que é tão rápido. Porque são apenas duas reações químicas, certo? Para a produção de um ATP. Ela vai degradar o ATP, transformando ele em ADP. Não vou entrar no que significa ATP, ADP, trisfosfato, difosfato, não vou entrar nessa parte. Mas vocês têm que ter em mente que, vocês já aprenderam isso. Degradou o ATP, transformou em ADP, você separa ali a molécula, né? E aí é adicionado o PCR adicionado ao ADP, ele faz a ligação novamente daquele fosfato que havia sido desligado dessa molécula, formando mais uma vez um ADP. Então é muito rápido. Degrada o ATP, transformando em ADP, a outra molécula vem e faz novamente uma ATP. Somente duas reações. Muito rápido. Lembra desse gráfico das aulas anteriores, correto? Degradou ATP, formou ADP, adicionou energia e entrou com mais um ATP. Só que vamos pensar no sistema glicolítico agora. Como que acontece? O sistema glicolítico ele também tem poucas reações químicas, um número bem superior ao imediato. Só que em 10 reações químicas ele já tem uma produção de ATP, já tem ATP pronto. Essa aqui são aquelas 10 reações químicas que ocorrem, que a gente está falando, que o produto final é o piruvato, que vocês já aprenderam também. O que acontece? Dentro daqui está a fase de preparação, está a fase de pagamento, e no final disso eu tenho 2 ATPs. Então você vê, 2 reações químicas do sistema imediato, uma ATP formada, muito rápido, mas só uma ATP. 10 reações químicas, 2 ATPs formados, é o dobro, porém são 10 reações químicas. Mas o que esses dois sistemas têm em comum? O que eles... quais são as características assim, que a gente pode ver de pronto ali, principal, que eles têm em comum? Eles têm uma grande capacidade de gerar energia de forma rápida, porém em baixa quantidade, como eu mencionei. O sistema imediato é muito rápido, mas ele forma um ATP. O sistema glicolítico ele vai formar apenas 2 ATPs, ambos de forma rápida. Tá? O que mais eles têm em comum aqui? Está aqui no início, ó. Ambos ocorrem dentro do citoplasma. Então, com isso a gente já tem ideia de que o ATP não é formado só dentro do citoplasma, né? Por quê? A gente tem o outro sistema que é o oxidativo. O sistema oxidativo ele ocorre dentro da mitocôndria. Então você já vê aí que tem algumas diferenças de onde ele é produzido. Então, o oxidativo, vocês lembram que é aquele sistema que tem uma grande capacidade de gerar um alto volume de energia, porém com maior tempo. E o porquê que isso acontece? São inúmeras reações químicas envolvidas nesse processo para a produção de ATP. Né? Então, um resuminho desse slide aqui. Nós temos 2 sistemas muito rápidos, que produzem pouca energia, e ambos ocorrem no citoplasma da célula. Né? E nós temos um outro sistema que ele tem uma grande capacidade de produção de energia de forma mais lenta, e esse ocorre na mitocôndria, dentro da mitocôndria. E a grande diferença entre eles, o número de reações químicas para formar esse ATP, que é o que vai nos dar energia.
correto? Então vamos lá. A gente vai falar da cadeia de transporte de elétrons com a glicose. E aqui eu vou explicar como vocês chegam nessa conta aqui. Olhando assim parece complicado, mas não é. A gente vai fazer um passo a passo e vamos ver que vai ficar bem fácil de entender isso daqui. Então vamos lá. Primeiramente, por que eu mencionei citoplasma e mitocôndria? Porque tem uma importância de citar isso. Então vamos supor que esse aqui é meu citoplasma, isso aqui é a mitocôndria. Não se preocupem com o tamanho de um e de outro, eu sei que não é assim, mas é para vocês entenderem a conta. Então, o que a gente tem que saber? Lá numa aula anterior, isso aqui é importante, isso aqui é a única coisa que vocês têm que decorar. O resto, vocês têm que entender o sistema, entendeu? Decoreba não vai te ajudar. Ah, eu sei que uma molécula de glicose produz tanto ATP. Você tem que saber qual é essa produção, como que ela funciona, quais as etapas dela. Então, vamos lá, vamos decorar isso. Lembra da bioquímica, onde fala que, vamos falar de uma forma bem simples, que o NAD e o FAD, você vê que aqui eles têm um H, mas o NAD e o FA não têm o H, eles estão lá na nossa célula. Eles captam o hidrogênio liberado lá, e aí ele é transformado em NADH e FADH. E ele transporta esse hidrogênio. Essa é a função, fazer o transporte. Porque quando ele faz esse transporte do hidrogênio, além de outras coisas que na fisiologia a gente vai aprender o que acontece, ele vai produzir os nossos ATPs. Então, quando um NAD, esquece o H aqui agora, quando um NAD ou um FAD capta um hidrogênio e ele vira um NADH ou um FADH, ele vai fazer o transporte desse H, desse hidrogênio. E quando ele transporta, o NAD tem a capacidade de produzir 3 ATPs. O FAD consegue produzir apenas 2 ATPs. Então, isso vocês têm que decorar. NAD 3, FAD 2. Perfeito? Vamos lá. Lembra daquelas 10 reações químicas que são a glicólise? Quando o organismo vai lá, pega a glicose, ele vai quebrando até transformar em piruvato? Então, isso vai ocorrer aqui, dentro do citoplasma, né? Ele vai pegar a molécula de glicose, ele vai quebrando, tem aquelas reações principais que a gente aprendeu também, a fase preparatória, a fase de pagamento, né? Que vocês vão entender mais pra frente, se não tiveram esse conteúdo ainda. Mas, basicamente, você vai adicionar energia na molécula de glicose para extrair mais energias, né? Então, nessa fase preparatória, pagamento, blá, 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 10 reações químicas, a gente vai ter 2 piruvatos como produto final. Além desses piruvatos, o que acontece? Vai ser produzido 2 ATPs. Só nessas 10 reações químicas, que a gente comentou anteriormente. É uma via rápida, 2 ATPs. E além dos 2 ATPs, nós temos 2 hidrogênios aqui, certo? Então vamos lá. Glicose produziu os 2 piruvatos, com isso ele produz 2 ATPs também e 2 moléculas de hidrogênio. Legal. Vamos embora. A gente está fazendo uma conta aqui. Então já vamos colocar na nossa conta geral 2 ATPs, que são a produção da glicólise lá em cima, aquelas 10 reações iniciais. Depois que a glicólise foi feita, produziu esse ATP, os 2 piruvatos eles vão para dentro da mitocôndria e lá vai continuar o processo. Os 2 piruvatos eles vão ser convertidos em acetil-CoA, que é uma outra molécula. Só que quando o piruvato ele é convertido em acetil-CoA, eu tenho um NADH que vai pegar, eu tenho um NAD que vai pegar um hidrogênio, vai fazer o transporte, o bombeamento, e a gente já sabe que um NADH, que é a única parte que vocês têm que decorar, é o que vai me produzir 3 ATPs. Então aqui eu já tenho um NADH, 3 ATPs. Ponho aqui em cima? Não, são 2 piruvatos. 2 piruvatos, lembra? A glicólise vai gerar 2 piruvatos, o piruvato desceu, então são 2 piruvatos. Então são 2 NADHs, cada um produz 3, 6 ATPs. Agora sim eu posso colocar na minha conta geral final aqui, mais 6 ATPs. 2 da glicólise e 2 aqui embaixo da conversão de piruvato em acetil-CoA. Perfeito. O processo não acabou ainda. Vamos embora. Esse acetil-CoA, ele vai se unir ao oxaloacetato para dar origem ao citrato.
e aí vai iniciar o ciclo de Krebs que vocês escutam tanto falar, certo? Então, quando existe essa união do acetil-CoA mais oxaloacetato produzindo citrato, iniciando o ciclo de Krebs, cada giro nesse ciclo é um ciclo de reações químicas que ele vai se renovando. Cada vez que ele dá uma volta, que o ciclo de Krebs ele é terminado, iniciado e terminado, ele vai me produzir o quê? Eu vou ter 3 NAD, H, 1 FAD-H e uma ATP, certo? Então, pensando nisso, se eu tenho 3 NADs, eu vou fazer 3 vezes 3, porque cada NAD são 3 ATPs, correto? Eu tenho 9 ATPs só do NAD aí. 1 FAD, o FAD são 2, certo? 1 vezes 2, 2 ATPs. E uma produção de ATP geral aqui, mais um ATP. Logo, cada giro do ciclo de Krebs vai me gerar 12 ATPs. Perfeito? Fácil a conta. Porém, não podemos esquecer que aqui de cima a produção foram de 2 piruvatos. Então, se eu tenho 2 piruvatos, eu consigo dar 2 giros no meu ciclo. Então, eu vou fazer a conta simples. 12 vezes 2, são 2 giros, 24 ATPs. Tá? E aí, eu vou subir aqui para a minha conta geral mais 24 ATPs. Certo? Reparem que eu fiz questão de colocar 3 vezes 3, 1 vezes 2, 1 vezes 1 aqui. Eu sei que o ciclo de Krebs, um giro, vai gerar 12 ATPs. E é muito mais fácil para mim decorar um ciclo de Krebs gera 12 ATPs. E eu podia falar só isso para vocês. Mas quanto é o NAD que faz? Qual é a produção do FAD? Quantas ATPs isolada é produzida? Vocês têm que saber disso daqui também. Então, em vez de fazer só essa conta pobre aqui, essa conta que qualquer um faz, que matemática todo mundo sabe, é só usar uma calculadora, 2 vezes 12, né? Vamos entender como é que funciona. São 3 NAD, 1 FAD, 1 ATP. Então, vamos voltar para a conta agora, lembrando para vocês prestarem atenção no processo, para entender o que o NAD e o que o FAD faz, tá? Só reforçando isso. 24 ATP subiu para a nossa conta. Ainda não acabou a nossa conta, né? Vocês lembram desses 2 hidrogênios aqui? Eles também vão ser utilizados lá dentro da mitocôndria. Então vamos descer isso para a mitocôndria. Você vê aqui que quando ele chega aqui, pode acontecer o seguinte. A lançadeira malato-aspartato, ela é um sistema que eu não vou me aprofundar aqui, que tem algumas funções, entre elas reduzir a acidose metabólica, produção de energia e outras coisas, né? Mas principalmente essas. O que a gente pode falar da lançadeira malato-aspartato? Que ela vai produzir um NAD. Então, se eu tenho 2 hidrogênios descendo, e com cada hidrogênio que essa lançadeira capta e junta com o NAD, ela produz um NAD. Se eu tenho 2, um NAD vezes 2, correto? Mesmo esquema daqui, eram 2, aqui eram 2, então no final você vai fazer vezes 2 no caso da glicose. Então você vê aqui que a lançadeira pegou os hidrogênios que estavam lá, jogou aqui, trabalhou com o NAD, são 2 NAD mais 6 ATPs. Posso jogar mais 6 ATPs na minha conta lá em cima. E aí acabou. Nós temos aí a soma total, 38 ATPs. Não acabou. Não acabou por quê? Isso aqui é variável. Tem um outro camarada que ele pode aparecer, que é o glicerol fosfato. Porém, o glicerol fosfato não tem... ele não vai trabalhar com o NAD, ele vai trabalhar com o FAD. Então ele é igual a 1 FAD. O que acontece? 2 hidrogênios, eu vou ter 2 FAD, 4 ATPs. E aí eu tenho que alterar a minha conta. Eu não tenho mais 6, eu tenho 4 agora. Eu não tenho mais 38 no resultado final, eu tenho 36. O que isso quer dizer? Uma pergunta direta não cabe aqui. Ah, quantas moléculas de ATPs é formado pela glicólise? Depende. A resposta é depende. Por quê? Depende de com quem que eu trabalhei aqui embaixo. Então não dá para decorar. É por isso que vocês têm que entender, né? Então, vamos lá. Vamos somar tudo. Vamos repassar tudo. A glicose vai lá, sofre 10 reações químicas. As 10 reações químicas vão gerar 2 piruvatos, 2 ATPs,
2 íons de hidrogênio, certo? Esses 2 piruvatos vão para dentro da mitocôndria, certo? Lá dentro da mitocôndria eles são convertidos em acetil-CoA. E cada conversão dessa gera um NADH, certo? Como são 2 conversões, nós temos 2 NADH, total de 6 ATPs. Então aqui nós já temos 8 ATPs, 2 da glicólise lá em cima e 6 da conversão do acetil-CoA. Depois, esse acetil-CoA vai se ligar ao oxaloacetato para gerar o citrato e dar início ao ciclo de Krebs. E cada volta do ciclo de Krebs são quantos? Não quero saber se são 12 ATP. São 3 NAD, 1 FAD e 1 ATP. E aí você faz a conta. Vai ajudar vocês a entenderem o processo e saberem como é que funciona. Então, 3 NAD, 1 FAD, 1 ATP. 3 vezes 3, 9. Somei. 12 ATPs. Como são 2 piruvatos também, então a gente tem 12 vezes 2, 24 ATPs. Sobra para minha conta 24 ATPs. Os 2 hidrogênios vão também para a mitocôndria. Se a lançadeira malato-aspartato entrar em ação, ela trabalha com NAD. São 2 hidrogênios, 2 NADs, igual a 2 vezes 3, 6. Se for pelo glicerol fosfato, é FAD. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 2 resultados possíveis. Eu tenho, com uma molécula de glicose, eu posso produzir 36 ATPs ou 38 ATPs. Depende quem que vai entrar nessa etapa final aqui. Correto? Vamos lá que não acabou. Nós temos aí uma conta similar quando a gente fala de lipídios. Aquilo lá foi o carboidrato, foi a glicose, né? Se a gente voltar lá, começa tudo com a glicose, né? E aí vem todo o desenrolar e o possível número de ATPs formado. Quando a gente vai para a cadeia de carboidratos falando de lipídios, é um pouquinho diferente, mas também é similar. Nada de muito confuso. A lipólise. Lembram da lipólise, nas aulas anteriores, onde o professor explica que você tem a molécula de glicose, ela é formada por várias moléculas de carbono, né? Então, para representar isso, o que eu fiz? Isso é uma molécula de gordura. Isso é uma molécula de carbono, certo? Então eu juntei várias moléculas de carbono formando uma molécula de gordura, tá? A beta-oxidação é a quebra dessa molécula de gordura. E ela vai quebrar como? Ela vai quebrar sempre em pares de carbono. Então aqui estão representadas essas 2 bolinhas como sendo pares de carbono já separados quando ocorre a beta-oxidação, que é o quê? A quebra da molécula de gordura, certo? E a molécula de gordura, nesse caso aqui, eu estou com 4 pares. Né? Uma molécula de gordura pequena, mas ela pode ser muito maior, pode ter 20, 30, pode ter N pares de carbono aí. Tá? Então aqui vamos pegar esse exemplo. A beta-oxidação, ela vai quebrar em pares. Tá vendo? Cada risquinho amarelo, a gente pode falar que é uma beta-oxidação. E como eu tenho uma molécula de 8 carbonos, logo eu tenho 4 pares de carbono. Para eu quebrar uma molécula de 8 moléculas em pares, quantas beta-oxidações nós temos? Vamos contar. 1, 2, 3. Se eu tivesse mais um par aqui, mais uma. Certo? Então, 8 moléculas de carbono quebrado em pares, 3 beta-oxidações para me gerar 4 pares de carbono. Ela separa em 2, lembra? 1, 2, 3, 4 pares de carbono. O que a gente tem que saber agora? Que toda vez que ocorre uma beta-oxidação, ele tem uma produção fixa de ATPs. Da mesma forma que o ciclo de Krebs tem aquelas 12 fixas que eu mencionei, certo? Mas é interessante saber como que tem 12 e o porquê que tem 12. Não se esqueçam disso. E aqui também é a mesma coisa. Eu poderia colocar já direto o número de ATPs. Mas eu coloquei o quê? Que a beta-oxidação, toda vez que ela ocorre, cada uma delas vai trabalhar um NAD e um FAD. O que isso quer dizer? Lembra da decoreba que eu falei que isso tem que decorar? Legal. Se eu tenho um NAD, eu tenho 3 ATPs. Se eu tenho um FAD, eu tenho 2 ATPs. Então é só somar. Um NAD 3, um FAD mais 2. Então a produção da beta-oxidação, toda vez que ocorre uma beta-oxidação, ela me gera 5 ATPs. Fácil, tranquilo. Agora vamos fazer a conta total. Vamos lá. Certo? Aqui
eu peguei uma molécula de 10 carbonos, por exemplo. Uma molécula um pouco maior do que a anterior. Então, molécula, se ela tem 10 carbonos, eu tenho 5 pares. 5 vezes 2, 10. Vamos lá para dentro da mitocôndria, onde ocorre a beta-oxidação. Vocês estão vendo que aqui eu já estou direto na mitocôndria. Isso já acontece dentro da mitocôndria, que é o local onde acontecem a alta produção de energia em termos de quantidade, não de potência. Entendeu? Ela é eficiente em produzir grande quantidade. Aonde? Dentro da mitocôndria. Então vamos lá. A molécula lá dentro da mitocôndria ela vai sofrer as quebras, que são as beta-oxidações. Como são 5 pares, eu já tenho 4 beta-oxidações aqui. Né? Se eu tenho 4 beta-oxidações aqui, quantos pares de carbono eu tenho? 5. Sei que é redundante falar isso, mas é importante o sistema. Então vamos lá. Se cada beta-oxidação me geram 5 ATPs, o que acontece? Acontece que você decorou que cada beta-oxidação são 5 ATPs. Eu não quero que você decore isso. Eu quero que você decore que cada beta-oxidação trabalha com NAD e um FAD. Que isso vai dar 5 ATPs. Perfeito. Então nós temos aí 4 beta-oxidações. Eu vou fazer os 5 ATPs vezes 4. Fácil, vai dar 20. Mas eu não quero que vocês decorem dessa forma. Vamos lá. São quantos pelo NAD e quantos pelo FAD? Se eu tenho 3 ATPs aqui pelo NAD, eu faço 3 vezes 4. 12 ATPs pelo NAD. Se eu tenho 2 ATPs pelo FAD, eu faço 2 vezes 4. 8 ATPs pelo FAD. Certo? E minha conta final, 20 ATPs. Que eu poderia simplesmente, se eu decorei só, mas vocês vão esquecer isso depois, é bom aprender e não decorar. Vocês vão ver que, se eu fizesse 4 vezes 5 ia dar 20, mas 4 vezes 5 qualquer um sabe fazer. Agora, saber como aconteceu, vocês têm que saber. Vocês que vão ser profissionais amanhã têm que saber disso. Então, legal. Voltando para a conta. 20 ATPs. Esses 20 ATPs eu já posso somar para a minha conta final, correto? Correto. Não acabou por aí. Lembra do acetil-CoA juntando ao oxaloacetato, que é o quê? A produção de citrato, que é o quê? O início do ciclo de Krebs. Que a gente decorou também, que eu sei que vocês decoraram, que no final são 12 ATPs. Como que são 12 ATPs? Cada giro no ciclo de Krebs vai me gerar 3 NAD, um FAD e um ATP. Legal. Então eu vou fazer aquela conta que eu fiz na explicação anterior. Então se você prestar atenção aqui, daqui para baixo está sendo a mesma conta de lá por enquanto. Ciclo de Krebs, 12 ATPs. Legal. Só que são 5 pares de carbono. O que isso quer dizer? Que cada par de carbono vai dar um giro no meu ciclo de Krebs. Certo? E quando esse giro acontece, eu tenho esse giro completo, vão ter várias reações químicas que vão me gerar esses 12 ATPs. Pô, facinho, 12 vezes 5, tranquilo. Tranquilo, 5 vezes 12, 12 vezes 5, todo mundo sabe fazer. Mas não se esqueçam de saber, estou sendo chato nisso, né? Mas é importante. O que é NAD, o que é FAD, o que é ATP direto. Então vamos fazer 5 vezes 9, certo? 5 vezes 2 e 5 vezes 1. Por que 5 vezes 1? Por quê? 5 pares de carbono fazendo vezes o número de ATPs que é gerado pelo NAD. Então pelo NAD eu tenho 45 ATPs. Pelo FAD, como eu tenho só um FAD dentro do ciclo de Krebs, eu vou ter 2 ATPs vezes 5, são 5 pares de carbono. Eu tenho 10 pelo FAD. E eu tenho um ATP final, né? Opa! Um ATP final aqui, mostrando aí para mim que ele também produz ATP de forma direta. Vezes 5, 5 ATPs, 45 mais 10, 55, mais 5, 60 ATPs. Posso jogar para minha conta geral? Pode. E agora, acabou. Aqui eu não tenho lançadeira, não tenho glicerol fosfato, aqui são só essa conta aqui. Você vê que daqui para baixo é o que você já sabe. Então não é um bicho de 7 cabeças. Repassando tudo. Nós temos uma molécula de gordura com 10 pares de carbono, eles vão ser quebrados. Para eu quebrar essa molécula de 10, quantas beta-oxidações eu preciso? 4 beta-oxidações, certo? Gerando 5 pares de carbono. Então, cada beta-oxidação, eu tenho um NAD e um FAD. Como são 4 beta-oxidações, é isso vezes 4. 3 ATPs, 2 ATPs, 5 vezes 4, 20 ATPs.
sendo eles 12 produzidos pelo transporte feito pelo NAD e 8 pelo transporte feito pelo FAD. 20 ATPs para minha conta lá em cima. Agora eu volto para aquela conta que eu já aprendi na lipólise. Eu vou ter o acetil-CoA juntando com o oxaloacetato, formando o citrato, dando início ao ciclo de Krebs, correto? Dei início ao ciclo de Krebs, a gente sabe que são 9 ATPs, mais 2 ATPs, mais 1 ATPs, um ciclo total de Krebs vão dar 12 ATPs. Perfeito? 9 pelo NAD, 2 pelo FAD e 1 ATP direto. Eu tenho 5 pares de carbono, 5 vezes esse número. 12 vezes 5, 60, sendo ele 45 pelo FAD, 10 pelo FAD e 5 ATPs direto. 20 mais 60, 80 ATPs. Perfeito? Eu espero que tenha ficado claro. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você olha a conta, assim, principalmente a da lipólise, você entra numa... Nossa, é muita coisa, mas não é. Se você entender o processo, em vez de ficar tentando decorar o número de ATPs que é gerado, é mais fácil você entender o processo. Porque esse processo lá na frente, você vai precisar dele para outras coisas. Isso aqui é só contar ATP. Isso é fácil. Tá? Você tem que entender isso para entender o que vai acontecer lá na frente com N coisas. Com seu aluno, com você mesmo, nos próprios testes que a gente faz, a gente mesmo, às vezes, de treino, de alimentação. Então, isso aqui vai ser muito útil lá na frente. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só mandar a mensagem aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.